Então, eu sou psicóloga de formação e atuo como consultora empresarial em Camaquã e na região, né, agora há mais de 3 anos, e trabalho na área da psicologia organizacional. Então, essa área é uma área voltada para as relações de trabalho. E falar de saúde mental no ambiente de trabalho é um tema hoje muito interessante e muito rico, porque a gente teve recentemente a atualização, né, do Ministério do Trabalho em relação à NR1, que é a norma regulamentadora. E aí, dentro dessa norma regulamentadora, houve uma atualização, onde hoje é preconizado, é exigido que as empresas elas atendam aspectos relacionados a riscos psicossociais. Então, a gente vai fazer um evento, né, com uma conversa, um bate-papo, essa semana, então, em Camaquã, para falar sobre esses riscos psicossociais, sobre essa atualização da nova NR1. Então, é muito interessante para que as empresas possam se atualizar, compreender esse tema, para que a gente possa discutir, né, esse tema que é tão importante, que é pensar a saúde mental, a saúde dos trabalhadores dentro das organizações. Quais alterações que nós tivemos nesta NR1? Nós tivemos a inclusão do risco psicossocial, tá? E essa inclusão quer dizer, então, que as empresas elas precisam identificar, avaliar e gerenciar esses riscos. Então, além dos riscos que já existem, né, que são os riscos de adoecimento ocupacional, a gente agora tem a obrigação dentro das empresas, né, de avaliar, identificar, avaliar e gerenciar os riscos psicossociais que estão envolvidos, né, com as questões emocionais, com as questões de adoecimento e as questões de saúde mental no trabalho. Bom, Fernanda, antigamente a gente não discutia muito esse assunto, né? Era algo que ficava muito restrito, não se discutia dentro das empresas. Com o passar do tempo, se identificou a necessidade de falar mais sobre esse assunto. Por dois motivos. Um, por questão destas normativas que estabelecem essas discussões dentro da empresa, esses cuidados, principalmente, né, das empresas com os seus colaboradores, e de outra forma também informar os colaboradores sobre como lidar nas mais diversas situações. Então, hoje a gente vê uma discussão mais intensa sobre esses assuntos. O que acontece também é que o número de afastamento aumentou muito nos últimos anos, em relação aos afastamentos ocupacionais, em relação a adoecimento com causa no trabalho, né? Então, assim, a ansiedade, a depressão, o burnout, o estresse, a sobrecarga. Então, essas questões todas envolvem os riscos psicossociais, que é justamente o que a gente vai conversar na quarta-feira neste evento. Te perguntar, Fernanda, quais são as principais doenças no que diz respeito à saúde mental que mais acometem os funcionários por essa tua experiência nesta área, né, pelo que você tem visto, quais são essas principais doenças no que diz respeito à saúde mental que estão prejudicando os trabalhadores? Eu atribuiria a questão da ansiedade, tá? É algo bem preocupante, né? O estresse e o esgotamento que acaba resultando no burnout, né? Que é o adoecimento mental, que é esse esgotamento, que é um estresse aumentado, digamos assim, né? E que leva muitas vezes as pessoas ao afastamento das suas atividades laborais, né? As pessoas acabam se afastando por conta desses adoecimentos. A ansiedade, a depressão, o que a gente precisa reconhecer e aceitar é que sim, as relações e o ambiente de trabalho adoecem as pessoas, né? E gerenciar esses riscos é justamente fazer com que o ambiente de trabalho e as relações de trabalho sejam mais harmoniosas e saudáveis, para que as pessoas então não venham a adoecer. As pessoas entendam que há uma complexidade por trás de um assunto como esse, né? E cada caso há uma questão específica que deve ser avaliada de cada um desses colaboradores, né? Porque antigamente quando a gente falava em esgotamento, né, na questão de saúde mental dos colaboradores de uma empresa, muito se falava a respeito das cobranças que são feitas sobre aquele colaborador. Muitas vezes uma pessoa em vendas, por exemplo, que precisa atingir determinadas metas, acaba criando uma certa ansiedade quando chega no meio do mês, vê que está um pouco longe. Claro que isso também influi.
mas a gente precisa avaliar cada caso porque muitas vezes, no que diz respeito a esse esgotamento da saúde mental deste colaborador, pode vir de outras questões, inclusive na questão familiar, na questão pessoal, que acaba afetando no ambiente de trabalho também, né? Essa dúvida é bem recorrente. O que acontece é que quando a gente fala da INR1, dessa atualização, né, dessa normativa que agora entrou acrescentando e trazendo os riscos psicossociais para dentro do problema e das questões das empresas, o que acontece é que quando a gente faz essa avaliação, quando a gente faz essa análise e essa identificação dos riscos, a gente olha para o ambiente e as relações de trabalho. Tá? Então, digamos que, o que eu quero dizer aqui, se a gente fizer uma pesquisa de clima organizacional, a gente vai trazer os aspectos da vida e da pessoa em relação ao trabalho e à atividade dela, né? Para que a gente possa, então, identificar se é o trabalho ou não que está daqui a pouco adoecendo ou que existe um risco de adoecimento, porque a norma fala tanto da gente trabalhar esse gerenciamento dos riscos no fator, né, e no pilar preventivo quanto interventivo. Preventivo é quando ainda não aconteceu o adoecimento, né? Então a gente tem algumas ações e algumas estratégias que a gente pode usar para prevenir, né? E interventivo que eu falo é quando já está acontecendo. Então a gente faz o levantamento, identifica e sim, já existe esse risco, já existe esse adoecimento. Já existe essas questões ali nas pessoas, na equipe. Mas o que a gente tem que pensar é justamente na melhor maneira de identificar qual instrumento eu vou usar para identificar os riscos dentro da relação de trabalho e trazendo os aspectos dessa relação de trabalho para identificação e então interpretação desses dados. A respeito do teu trabalho, né? Você é uma especialista em gestão de pessoas. Como é que funciona esse trato nas empresas? Então, eu tenho a formação em psicologia e tenho a especialização em psicologia organizacional e também especialização em gestão de pessoas e liderança. Hoje eu atuo na cidade como consultora, né? Então, eu presto serviço de consultoria, onde a empresa que me contrata vai ter ali um prazo, um determinado tempo de contrato, e aí então eu entro analisando, avaliando, fazendo um diagnóstico organizacional, né, sempre relacionado com foco nas questões de gestão de pessoas, que é a minha área de atuação, que é a minha área de conhecimento, né, e aí, então, a gente desenvolve de forma muito personalizada, como tu falou, né, muda muito de uma empresa para outra, de um cargo para outro, de um setor para outro, então a gente faz um trabalho muito direcionado e personalizado para cada empresa. E aí eu monto junto com essa empresa um plano de ação, onde a gente vai desenvolver por um período de tempo, né, as ações que a gente poderia chamar que são as ações, então, voltadas para esse gerenciamento de risco. Tá? E aí, então, a gente começa a desenvolver. O diferencial de tu ter uma profissional especialista, né, dentro da tua empresa, dentro da tua organização, é justamente poder não só fazer o diagnóstico, levantar esses dados e propor esse plano de ação, como também acompanhar e monitorar essas ações. Porque não existe fórmula mágica e nem nada pronto, né? Então a gente propõe as ações e a gente vai acompanhando e monitorando, vendo se está dando certo, o que tem que ser ajustado, o que tem que ser modificado, o que tem que ser adaptado, né? Para que então a gente consiga atingir os resultados desejados desse plano de ação, né? E dessas intervenções. Bom, então a gente conseguiu falar sobre a importância, né, de estarmos dialogando a respeito da saúde mental dentro das empresas, e quem está nos acompanhando agora, todos vocês que estão assistindo a Sul TV neste momento, são convidados a se inscreverem e participarem de um encontro que acontecerá na próxima quarta-feira no Cindy Lojas Costa Doce, né, Fernanda? Isso. A gente está, então, com o tema do café com bate-papo, que é um café voltado para empreendedores e contadores, né? Então, assim, hoje fica o meu chamado aqui, não só para quem é dono de empresa, mas para os líderes, né? Para as pessoas que trabalham com RH, para as pessoas que trabalham na área de saúde ocupacional dentro das empresas, né? Para os gestores, para os empreendedores, para os donos de empresa participarem desse evento. É um café com bate-papo, que é um evento já tradicional do Cindy Lojas Costa Doce. Além da minha participação, a gente vai ter também a Cris, que é proprietária da Proamed,
e a Cris vai trazer os aspectos mais voltados para a saúde ocupacional, que é a área de atuação dela, né? Então a gente vai fazer aí uma dupla nesse café. O café vai acontecer nesta quarta-feira, dia 23, às 8h15 da manhã, lá na sede do Cindy Lojas Costa Doce. Os interessados em participar do evento podem entrar em contato com o Cindy Lojas Costa Doce, né, adquirir aí a sua entrada, né, para poder participar deste evento. Tenho certeza que vai ser enriquecedor. Vocês levarão para as suas empresas ótimas experiências que vão trazer muitos frutos positivos para o ambiente de trabalho. Fernanda, quero agradecer a tua participação hoje, conversando com a gente. Parabéns pelo teu trabalho, um trabalho muito importante nas empresas aqui da nossa região. Obrigada, eu que agradeço tanto a oportunidade de participar do programa, quanto poder divulgar o meu trabalho, divulgar o café na quarta-feira e também falar um pouquinho de saúde mental, né, em relação ao ambiente de trabalho, que é algo tão importante e que me fascina.